dos Apóstolos, capítulo 3. É um texto muito forte de Pedro. E hoje, enquanto eu me movimentava, eu, no meu íntimo, pedia ao Senhor uma palavra para ministrar aqui. E percebi, inclusive, no meu espírito, que quando eu anuncio uma série de mensagens, eu termino me bitolando, eu me limito. Às vezes o Senhor quer quebrar o círculo que eu fechei, e eu termino não permitindo, porque eu fiz uma tabela. E hoje eu senti o Espírito Santo reclamando de mim, que eu preciso sair dessas tabelinhas que eu monto, e estar flexível àquilo que Ele quer falar naquele dia, naquele momento, com alguém. Amém? Então eu vou cortar o círculo, eu vou rasgar a tabelinha, tá? E eu vou falar aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração para esta noite. Inclusive, nós vamos ministrar hoje de uma forma diferente do que normalmente eu faço. Você vai entender. No momento certo eu vou quebrar um pouco do nosso padrão e seguir a direção do Espírito Santo acerca de cada questão que nós estaremos abordando segundo a sua direção. Diga amém. Tem Atos capítulo 3, versículo 19, e eu quero falar hoje sobre restauração, uma necessidade urgente. Restauração, uma necessidade urgente. Atos 3,19 diz assim: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor. Diga amém. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor. Diga comigo, tempo de refrigério. Agora diga comigo, Senhor, na área que eu preciso ser restaurado, eu declaro: toca, faz como o Senhor quiser, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos capítulo 3 traz para nós a mensagem do apóstolo Pedro no dia de Pentecostes, no dia que o Espírito Santo desceu sobre a igreja primitiva, e Pedro faz a sua primeira pregação pentecostal, registrada nas Sagradas Escrituras. Por outro lado, o capítulo 3 de Atos mostra para nós, como consequência deste movimento do Espírito Santo na igreja do primeiro século, Pedro e João estão subindo à porta do templo chamada Formosa, e a Bíblia diz que lá estava um paralítico. Ele pediu uma esmola a Pedro e João, e é um episódio muito conhecido quando Pedro diz: não temos ouro e nem prata, mas o que temos, isto te damos. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. O texto sagrado diz que o paralítico entrou no templo saltitando e dando glória a Deus. Com este episódio, Pedro e João foram presos, mas depois de interrogá-los, não encontraram nada contra eles que pudessem lhes incriminar. Então eles foram liberados. Pedro
retornando para o templo, retornando para o seio da igreja, começa a pregar. E a Bíblia diz que em consequência daquele episódio houve um grande derramar do Espírito Santo, de modo, diz o texto, que o templo, o ambiente foi estremecido pela presença da glória de Deus. Agora Pedro está testemunhando e pregando sobre Jesus, e no meio da sua pregação ele revela de maneira muito autêntica, muito contundente e até enfática: aquele Cristo a quem vós crucificastes e matastes, Deus o ressuscitou dentre os mortos, e é em nome dele que este paralítico está andando. Pedro começa, agora o Pedro que está em evidência não é aquele Pedro que negou a Jesus diante de uma empregada do Pilatos, não é o Pedro que nega a Jesus próximo da fogueira, não é o Pedro que sai chorando desesperado quando o galo canta. Este Pedro é o Pedro agora revestido do Espírito Santo, é o Pedro cheio do poder de Deus, o que revela para nós que apesar das nossas limitações, fraquezas, problemas, apesar da nossa história pessoal de vida, se nós permitirmos que o Espírito Santo se apodere de nós, ele vai nos transformar em arautos poderosos do nome do Senhor para este tempo e neste tempo. Agora vamos observar que os homens perguntam a Pedro, eles começam a questionar como aquele milagre aconteceu. Pedro então diz para eles: arrependei-vos e convertei-vos. Vamos pegar essas duas palavras. O que Pedro está dizendo é: não apenas se arrependa, se converta também. O arrependimento é uma experiência diante do pecado, mas a conversão é uma experiência diante da graça. A experiência ou a conversão é ato contínuo. Pedro está dizendo: mude de vida, não permaneça como estava. Se você se arrepender, mas não mudar, você vai continuar repetindo os mesmos atos, os mesmos hábitos, as mesmas práticas. O apóstolo então declara: seja transformado. E o resultado desse arrependimento e desta conversão será o tempo do refrigério. A palavra refrigério que o tradutor da língua portuguesa utilizou nesse texto para mencionar o que Pedro está declarando, tomada ao pé da letra, é restauração. Também se aplica a restituição. Então Pedro está dizendo: virá o tempo da restauração. Se houver arrependimento e conversão, virá o tempo da restauração. É isto que o apóstolo Pedro está declarando para nós. A promessa de Deus para a sua igreja é de um tempo de restauração tão ampla, tão profunda, que tudo aquilo quanto foi perdido no tempo, tudo aquilo que Satanás roubou de você, o Senhor restaurará. Pelo amor de Deus, não confunda. Eu já vi pessoas dizendo que o diabo vai ter que devolver tudo que levou. Satanás não vai lhe devolver nada. Você não precisa de nada que venha da mão de Satanás. Eu já vi até alguém dizendo: Satanás teve que devolver tudo que Jó entregou, tudo que roubou de Jó e trouxe com juros. Não é bíblico. A Bíblia diz que o Senhor mudou o cativeiro de Jó
enquanto ele orava pelos seus amigos. Diz aí para o irmão do seu lado: não será o diabo, é o Senhor. Não será o diabo, é o Senhor. Ele vai gerar restauração na sua vida, na sua casa, na sua história e na igreja do Senhor. A palavra grega utilizada nesse texto dá a ideia de trazer as coisas de volta ao seu lugar. Dá a ideia de colocar em ordem aquilo que bagunçou. Eu não sei que vendaval passou na sua vida, que vento passou na sua casa, mas eu quero declarar nesta noite um vento do Espírito Santo soprando na tua história e restaurando a tua vida para a honra e a glória do nome de Jesus Cristo. Só quem crê, dê um brado de glória, de louvor e de exaltação ao nome de Jesus. Então, restaurar aqui é trazer de volta a um estado salutar, é trazer de volta a um estado de ordem. Eu quero pontuar com você exatamente áreas que o Senhor ministrou no meu coração hoje à tarde. Eu não vou falar de áreas que eu, escrevendo, decidi que seria oportuno. O Senhor ministrou ao meu coração hoje à tarde. E como eu disse aos irmãos, quando eu anuncio uma série de mensagens, e não é pecado fazer uma série de mensagens, mas o erro que eu estava cometendo é que no meio dessa série de mensagens, Jesus pode querer furar a bolha. Ele pode querer trazer algo que não estava no meu planejamento, e eu não estava muito aberto a isto. Eu tinha que cumprir uma tabela, e a ordem do Senhor é: rasga a tabelinha, me deixa falar com o meu povo na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser e sobre o que eu quiser. Então, a primeira área que o Senhor ministrou ao meu coração nesta noite, e que é nesta tarde, e que eu vou compartilhar contigo, e que é tempo de restaurar, é a tua família. Deus vai restaurar a tua casa. Deus vai restaurar o teu casamento. Deus vai restaurar a tua relação com os teus filhos. Toda ruptura que Satanás causou na tua história, o Senhor vai entrar com um vento de renovo e de restauração. E o texto que me veio à mente foi o texto de Jó. A Bíblia Sagrada diz que Jó era um homem íntegro, temente a Deus, e se desviava do mal. A maneira como o escritor narra e descreve a vida de Jó é de uma forma plena. Jó vivia uma vida de perfeita paz. A sua mulher, diz o texto, era benquista por todos aqueles que a conheciam. Os filhos de Jó celebravam banquetes em família por causa das suas conquistas. Jó era um homem respeitado não apenas na sua terra, mas onde se ouvira falar dele. Para o irmão ter uma ideia do status de Jó, na cultura oriental é normal até hoje. Quando um ancião chega entre os jovens se colocam de pé para honrá-lo. Mas Jó descreve que ele, sendo ainda jovem, quando chegava entre os anciãos se levantavam para honrá-lo. Tamanho nível da honra e status que Jó gozava. A Bíblia Sagrada descreve que Jó lavava os pés com leite de cabra. Todos os que o conheciam o respeitavam. Entretanto, um dia Satanás aparece diante de Deus
E o Senhor pergunta ao diabo: o que fazes aqui? E ele diz: venho de rodear a terra e passear por ela. Então o Senhor declara: neste caso, vistes o meu servo Jó, homem temente a mim, que se desvia do mal? A Bíblia Sagrada diz que o diabo responde: bem pudera. Porventura Jó te serve em vão? Tu não o cercastes com uma cerca de proteção? Não o abençoastes de tal maneira que onde coloca ele a sua mão prospera? Satanás estava acusando Deus de comprar a fidelidade de Jó, e estava acusando a Jó de ser fiel por interesse. Então o Senhor diz: vai, toca no que ele tem, mas contra ele não estendas a tua mão. O episódio da vida de Jó me revela algumas verdades espirituais, e eu quero destacar uma. Qual? Toda a ação do diabo tem limite estabelecido pela soberania divina. Vou repetir: toda a ação do diabo tem limite estabelecido pela soberania divina. Satanás sai da presença de Deus, e a Bíblia diz que ele atacou a Jó, e entre os ataques deflagrados contra o patriarca, os seus 10 filhos morreram, por consequência de um redemoinho que atingiu a casa onde eles estavam. Jó capítulo 1, versículo 18 a 21. Os 10 filhos de Jó morreram, e a Bíblia diz que quando Jó recebe a notícia, ele cai prostrado e diz: o Senhor me deu, o Senhor me tomou, louvado seja o nome do Senhor. Mas não para por aí. No capítulo de número 2, a Bíblia mostra para nós que Satanás vai e atinge o casamento de Jó. A mulher de Jó olha para ele e diz: ainda temes a Deus? Porque não amaldiçoas o teu Deus e morre, se entrega à morte, se rende. Ao longo do livro nós vamos perceber que a mulher de Jó se afastou daquela cena. Se porque ela se cansou, ou porque ela não suportou ver a dor do seu marido, o fato é que ele diz: procuro por aquela que alegrava o meu coração e já não a encontro. Tem um momento que ele diz: o meu hálito se tornou nojento, repugnante a minha própria mulher. A família de Jó foi destruída. A pergunta agora é: como está a sua? Como está a sua casa? Talvez você venha para a igreja, finge estar tudo bem, afinal de contas é a minha vida pessoal, não é da conta de ninguém mais. Por outro lado, nós somos treinados a fingirmos que estamos bem para agradar a plateia. Mas eu quero lhe declarar nesta noite que aquele que se apresenta ao ferido veio nesta casa dizer a você que é tempo de restauração. A Bíblia diz no capítulo 42 de Jó: enquanto Deus conversava com ele, o Senhor diz a Jó no versículo 7: fica aqui que eu vou ali conversar com os teus amigos. E o Senhor vai a Elifaz, a Bildade e a Zofá, os 3 amigos de Jó, e diz para eles: trazei novilhos e carneiros, edificai o altar, para que o meu servo Jó orem por vocês, porque a ele eu ouvirei. A Bíblia Sagrada diz que enquanto Jó orava, Deus virou o cativeiro de Jó.
Dali em diante começa um processo de restauração. Não há na Bíblia qualquer indício de que a mulher de Jó não tenha voltado para casa. Não há qualquer indício de que a nova fase de Jó tenha sido com outra mulher. Se o fosse, certamente Moisés, um escritor detalhista, teria mencionado, já que ele se dá tantos detalhes da vida de Jó. E a Bíblia diz que o Senhor deu a Jó 10 filhos, e as 3 moças eram as mulheres mais belas da terra. O que eu quero dizer com isso? Não importa o nível que a sua vida chegou, Deus está entrando na porta da frente da sua casa. Ouve o que eu vou lhe dizer, não é jargão. Ouça o que eu vou lhe dizer, não é jargão. Não é jargão de pregador. Deus está entrando na porta da frente da tua casa. Hoje à noite Ele vai começar um trabalho de restauração na sua família. Quem é pai ou mãe, levanta-se a mão, por favor. Se coloquem de pé os pais, pai e mãe, se coloca de pé. Eu quero profetizar na sua vida. É uma profecia extremamente bíblica. Isaías 65, 23. Ergue a tua mão e recebe essa palavra. O Senhor diz assim: os vossos filhos não serão filhos para a calamidade, nem para a perdição, porque eles são a herança dos benditos do Senhor. Só quem recebe dá um grito de glória. Permanece de pé um pouquinho, porque eu vou fazer como o Senhor me mandou. É tempo de restauração na tua casa. Eu quero orar por tua família agora. E se você estiver vivendo um problema específico e você diz: pastor, eu quero ir ao altar receber oração, venha agora. Não terminei a pregação, estou só começando, mas o Senhor me mandou ministrar sobre cada item que Ele colocou no meu coração nesta noite. Eu vou pedir apoio dos pastores, ministrando sobre a igreja. Terminei de orar, você volta para o seu lugar. Deus vai restaurar a tua família. É tempo de restauração. Os casais da Secretaria da Família, venham ministrar sobre esses irmãos, por favor. É tempo de restauração na tua família. Deus vai restaurar a tua relação com os teus filhos. Deus vai restaurar a tua relação com os teus pais. Ouve o que eu vou lhe dizer. O inimigo entrou na casa do teu filho, entrou na casa da tua filha. Alguém foi a uma entidade maligna, ofereceu presentes à entidade e destruiu a casa do seu filho. Mas como profeta de Deus, eu declaro nesta noite que Deus vai entrar nessa casa hoje, em nome de Jesus. Os casais da Secretaria da Família podem embrenhar no meio do povo, por favor. Ministrem sobre eles, orem por eles. Os pastores, é tempo de restauração. Jeová, enquanto clamamos aqui em casa, o milagre começa a acontecer. Move as águas agora, no escritório, lá no quarto, na cozinha, onde ele estiver, onde ela estiver. Eu estou declarando todo laço quebrado, toda oferenda anulada agora, toda entidade maligna cancelada, repreendida, em nome de Jesus. Eu declaro nesta palavra profética que é tempo de restauração. Quer voltar para o seu lugar? Pode, eu vou continuar pregando. Só vira para o irmão do seu lado e diz para ele: sua família não será destruída. Sua família não será destruída. Seus filhos não serão destruídos. Não será. Deus vai trabalhar nisto. Só quem recebe diz glória a Deus. Talvez você venha à frente hoje aqui pelo menos umas 3 ou 4 vezes. Não hesite em vir.
não hesite em vir. Segundo lugar, que o Senhor me trouxe, pode ministrar, pode orar, pode fazer. Segundo lugar, que o Senhor me trouxe ao coração, é tempo de restauração da alegria. É tempo de restauração da alegria. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Aliás, deixa eu compartilhar primeiro uma experiência. Nos últimos dias eu tenho sido tomado de uma tristeza sem explicação. Sabe quando você acorda bem e de repente fica triste? E de repente você sente medo. E você não sabe exatamente do que você está com medo, mas você está meio que hiper ansioso, angustiado. Essa semana eu fui convidado para ministrar na igreja de um grande amigo lá em São Paulo, e estive lá. E depois me convidaram para ir a Roraima, ministrar na convenção estadual de ministros. Sair de São Paulo para Roraima, irmão, é como você sair, literalmente sair de um extremo para o outro. Em dado momento eu fui tomado de uma aflição de alma, de uma tristeza, de uma angústia, que eu mandei um áudio para 2 pessoas e falei: ora por mim, a minha alma vai explodir de aflição. Se Deus não tiver misericórdia de mim, eu vou sucumbir na onda da tristeza. Agora eu te pergunto, alguém mais aqui tem sentido tristezas repentinas? Se tem, levanta-se a mão para eu saber. Você se sente deprimido sem saber exatamente a causa. Acorda à noite e não consegue voltar a dormir. Os batimentos aceleram e aí você levanta, porque se ficar deitado, a ansiedade lhe mata. Tomado de tristeza. Mas o que o Senhor trouxe ao meu coração hoje à tarde, Ele disse assim: eu vestirei os meus servos com vestes de alegria, e lhes darei uma grinalda de graça. O salmista diz no Salmo 51: renova em mim o gozo do teu espírito, não retires de mim a alegria da tua salvação. Lá no Evangelho segundo João, o Senhor Jesus diz assim: a mulher grávida sente tristeza quando é chegada a sua hora. Jesus está falando da ansiedade que uma grávida sente quando as contrações começam. Aí Jesus diz: mas quando nasce a criança, ela se alegra, porque vê que trouxe uma vida ao mundo. Aí ele diz: assim também sois vós. Hoje, na verdade, tendes tristezas, mas outra vez eu vos verei, e vós vos alegrareis, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Vou falar de algo que só as mães entendem. Quando chega a hora do parto, iniciam as contrações. E quanto mais perto do parto está, mais aceleradas as contrações se tornam. Eu quero declarar na sua vida esta noite que esse aperto, essa angústia, esta nuvem cinzenta é sinal de que a criança está para nascer. Há um milagre chegando na sua vida. Essa tristeza vai passar. Essa angústia é temporária. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Tiago diz: está alguém entre vós triste? Cante, chame os presbíteros da igreja e ore. Aleluia, a oração tira a tristeza.
E eu quero declarar na sua vida agora que toda tristeza, angústia, aflição seja dissipada em nome de Jesus. Que toda depressão seja dissipada em nome de Jesus. Que essa nuvem cinzenta seja afastada em nome de Jesus Cristo. É tempo de restauração urgente. Só aqueles que viveram nuvens de angústia, se coloca de pé agora. Não precisa vir à frente nesse momento, se coloca de pé. Eu quero orar com você agora. O Senhor vai renovar a alegria, a tua paz de espírito. Aleluia. Satanás, demônios responsáveis por roubarem a paz daqueles que esperam no Senhor, nós te repreendemos em nome de Jesus. Senhor, tu conheces a causa da tristeza de cada um. Às vezes nem nós mesmos a reconhecemos ou identificamos, mas eu quero pedir agora, Senhor, derrama sobre este lugar um sentimento de gozo e alegria no Espírito Santo. Aquele que está em casa, aquela que está em casa acompanhando o culto, tomado por essa tristeza, tomado por esta aflição, Espírito da graça de Deus, vem sobre eles agora e traz um cântico novo nos seus lábios. Mas eu quero um sinal de que o Senhor está respondendo agora. Traz agora, Senhor, variedades de línguas nesse lugar, renovo espiritual nesse lugar. Faz o teu filho rir, faz o teu filho cantar, faz o teu filho chorar de alegria, faz o teu filho vibrar de alegria. Eu quero um sinal de que o Senhor está respondendo agora. Seja curado dessa tristeza, seja curado dessa angústia, seja livre desse mal, em nome de Jesus. Se não for pedir demais, veja a pessoa que está do seu lado, estenda a mão em direção a ela, ministre sobre ela. Não, pastor, eu estou sentado, eu não tive tristeza nenhuma. Mais uma razão para você ministrar sobre alguém. Seu coração está transbordando. Ministre sobre alguém agora, em nome de Jesus. Nós nos levantamos como igreja agora contra esta aflição de alma. Suicídio não. Nós repreendemos toda mensagem de morte, toda mensagem de autodestruição. Nós repreendemos agora em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Se alegre no Senhor, se alegre no Senhor. Olha o que Abacuque diz: ainda que não haja fruto na videira, que a figueira não floresça, que desapareça o gado do campo e sejam extirpadas as ovelhas da malhada, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Senhor, traz alegria para o teu povo, em nome de Jesus Cristo. Senta um pouquinho. Terceiro lugar, aleluia, é tempo de restauração da tua saúde. É tempo de restauração da saúde. O Senhor quer blindar a nossa saúde, nos guardar das enfermidades, porque a enfermidade rouba a nossa energia, rouba a nossa condição de fazer aquilo que está no propósito de Deus para a nossa vida. A enfermidade toma de nós a condição de realizar e cumprir alguns dos nossos propósitos. Pastor, crente não adoece? Adoece, mas não pode virar festa. Está virando bagunça. Se eu perguntar para o departamento infantil, onde estão as educadoras? Algumas estão com virose, pastor. Se eu perguntar para a equipe de louvor, onde estão os integrantes? Alguns estão com virose, pastor. Se eu perguntar onde estão alguns pastores, alguns estão com virose, pastor.
Se eu perguntar das pessoas aqui na igreja, quantos estão com alguém com virose em casa, provavelmente 70% vai levantar a mão. Você acha isso normal? Você acha isto comum? Presta atenção. Eu sei que as enfermidades são inerentes da vida humana, e eu sei que muitas vezes Deus pune nações com enfermidades, mas devo lhe lembrar que no Egito tinha rã em todas as casas, piolhos em todas as cabeças, moscas em todas as cozinhas, morte de primogênito em todas as casas, menos na casa dos hebreus. E o Senhor ainda diz assim em Êxodo capítulo 11: eu vou mostrar para os egípcios que contra os filhos de Israel nenhum cachorro vai mover a sua língua, para que toda a terra saiba que o povo de Israel é o meu povo. Jeremias, pode aplaudir ao Senhor, não espera eu parar não. Jeremias capítulo 32 está escrito assim: o Senhor sarará as tuas feridas e restaurará a tua saúde. Isaías 53, 4 e 5 diz assim: e Ele mesmo tomou sobre si as nossas dores, e as nossas enfermidades levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Algum teólogo já pensou aí agora, se não aqui no templo, no online, isso aí está se referindo às enfermidades espirituais, ok? Então leia Mateus capítulo 8, versículo 13, 14 e 15. Mateus diz assim: ao cair da tarde, trouxeram a ele muitos endemoniados e oprimidos por espíritos malignos, e ele libertou a todos, e trouxeram a ele paralíticos, mancos e aleijados, e ele curou a todos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele levou sobre si as nossas enfermidades. Então a profecia não está falando só de doença espiritual, está falando de doença física também. Eu quero orar nesta noite para que o Senhor visite a nossa casa com saúde. Eu quero orar nesta noite para que o Senhor repreenda as enfermidades que estão atingindo aqueles que são o seu povo e que são fiéis ao seu propósito. Eu quero, em nome de Jesus, declarar que a cura divina venha sobre a sua vida. Só quem está enfermo, ou só quem tem alguém enfermo em casa, fica de pé, em nome de Jesus Cristo. Os pastores vão transitar nos corredores. Pastor, eu também estou doente. Esse é o peso do ministério. É ministrar cura estando enfermo, é ministrar provisão estando na necessidade, é ministrar alegria estando triste. É o peso do ministério. Então vamos lá, caminha no meio da igreja, ministra cura divina, passa aqui nos corredores da minha direita, nos corredores da minha esquerda. Você que está em casa, você que está em casa, você pode dizer assim: mas não é culto de doutrina? É. E aí então, pastor, a Bíblia diz que o Senhor envia a sua palavra e cura. Tem aqui óleo se quiser. Em nome de Jesus agora, meu Pai, eu quero pedir: repreende a virose da vida daqueles que temem o teu nome. Senhor querido, visita o teu povo, aumenta a imunidade, blinda a saúde do teu povo. Aqueles que estão hospitalizados, visita agora onde eles estiverem. Eu tenho pedido de oração aqui pelo irmão Davi, que está internado em estado grave lá em Poções. Eu tenho pedido de oração por outros que estão hospitalizados, alguns que estão em casa. Jeová,
Dá um sinal do milagre agora. Eu te peço, Senhor, eu peço pela Débora, lá nos Estados Unidos, hospitalizada, em nome de Jesus Cristo. Nós ordenamos agora a cura. Cura o teu povo, Jeová. Restaura a saúde do teu povo. Eu quero que o teu povo saia daqui hoje energizado. Eu quero que o teu povo saia daqui hoje renovado. E quem não veio porque estava doente, ministra onde ele estiver, ministra onde ela estiver. Vai lá na minha casa, Jeová. Vai lá na casa de Jones. Vai lá na casa do meu pai. Vai na casa da irmã Maria. Vai na casa da irmã Teresa. Vai na casa do irmão João. Vai na casa da irmã Rita. Vai na casa do irmão Edilson. Vai na casa do irmão Edson. Vai na casa do irmão Adilon. Vai na casa do teu povo agora e libera saúde, saúde, saúde. Na autoridade da palavra de Deus eu declaro: seja curado, seja curada, em nome de Jesus. Só quem recebe, levante assim a mão para cima e declara: eu creio, eu recebo, em nome de Jesus. Vira para o vizinho e diz para ele: eu declaro saúde na tua casa, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Aleluia. Tempo de restauração. Já vou terminar. Estou fazendo aquilo que o Senhor me trouxe ao coração. Você vai viver um milagre na sua casa. Você vai perceber Deus dando sinais de que o processo de transformação começou. Estou lhe dizendo isso no nome de Jesus Cristo. Você vai viver milagre no seu coração. Essa angústia que te assalta, essa tristeza de fim de dia, essa solidão avassaladora na hora de dormir, o Senhor vai repousar sobre você e vai gerar alegria no teu coração. O Senhor te restaura a saúde. Segura, o AVC está repreendido em nome de Jesus. O AVE está repreendido em nome de Jesus. O infarto está cancelado em nome do Senhor Jesus Cristo. Células cancerígenas, onde estiverem, nós estamos determinando agora em nome de Jesus que estavam, não estarão mais. Nós profetizamos cura na vida do povo de Deus. Aleluia. Só quem recebe fala em línguas. Da glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Pode dar glória, irmão. A igreja é pentecostal. Chega de tanta tribulação. Recebe milagre. Recebe milagre em nome de Jesus. Recebe milagre em nome de Jesus. Recebe milagre em nome de Jesus. Ei, Baragadahai, levaço. Diga comigo, é tempo de restauração. Quarto lugar, Deus vai restaurar as finanças. Deus vai restaurar as finanças. Falei com alguém essa semana: o que é que está acontecendo? A pessoa me disse: pastor, o comércio parou, o dinheiro não circula. Ainda falou assim: pergunta para aqueles que têm lojas na igreja, para o senhor saber que o comércio parou, está tudo parado. Só que no meu coração eu me perguntei:
Desde quando Deus dependeu de política econômica, de governo para abençoar o seu povo? Ah, pastor, mas isso é contraditório. Contraditório onde? Na filosofia terrena? Porque o povo de Israel era escravo no Egito e saiu rico. Daniel capítulo 10, versículo 32, a Bíblia diz assim: em meio à crise, o povo que conhece o seu Deus será fortalecido. Eu vou repetir para ver se você entendeu. Olha só, em meio à crise, o povo que conhece o seu Deus será fortalecido. Está escrito. Pastor, eu abri uma loja agora e não estou conseguindo deslanchar, estou apavorado, com medo de dar errado. Eu vim dizer nesta noite que não vai dar errado. É tempo de restauração nas finanças do povo de Deus. Nas finanças do povo de Deus. Eu sempre me perguntei como é que Jó perdeu tudo e de repente reconquistou o dobro. A resposta está no mesmo texto. A Bíblia diz que os amigos de Jó e todos os seus irmãos, e eu não sei quantos irmãos ele tinha, e olha que as famílias daqueles dias eram razoavelmente povoadas. Todos os seus amigos e todos os seus irmãos e todos os seus conhecidos e aqueles que ouviram falar do seu opróbrio vieram visitá-lo e traziam-lhe presentes: ouro, prata e rebanho. Está escrito. Diga comigo: o meu Deus vai abrir a porta da honra na minha vida. Diga comigo: a bênção vai chegar, a provisão vai chegar, em nome de Jesus. Nós repreendemos na autoridade da palavra de Deus todo espírito maligno que quer te levar ao desfalecimento, todo espírito maligno que quer te levar à falência. Satanás sabe que se ele enfraquecer o povo de Deus, ele ganha terreno. E nesta noite eu venho declarar em nome de Jesus que a bênção de Deus enriquece e ela não acrescenta dores. Para Deus abençoar o seu povo, ele não depende do presidente. São políticas de governo, pastor, eu sei, mas Deus está acima. O que eu estou te dizendo é que Ele vai fazer sair água da rocha, Ele vai fazer codornizes cair no arraial, Ele vai mandar maná no deserto, a nuvem vai te cobrir de dia e a tocha vai te cobrir de noite. Eu estou declarando que Ele vai multiplicar pão no deserto, Ele vai gerar milagre na sua vida. Eu profetizo em nome de Jesus, porta aberta. Abre o comércio amanhã animado. Quando abrir a porta, faz uma oração e diz: Jeová, eu recebi tua palavra ontem, eu preciso que o Senhor me dê um sinal hoje. Veja Deus trabalhar em seu favor ao longo do dia. Eu quero em nome de Jesus Cristo ordenar que as portas se abram. Pastor, um feriado no final do mês para mim é péssimo. Você não vai sentir o feriado. Eu estou declarando em nome de Jesus: ei, eu venho munido da autoridade do Espírito Santo, debaixo do poder da palavra, para declarar a bênção sobre a sua vida. Tempo de restauração.
Deus vai mandar alguém abençoar você. Deus vai trazer o cliente para comprar, em vez de uma peça, duas. Deus vai fazer aquele cliente que comprava um lote, comprar dois. Vai haver surpresa de Deus na sua vida. Só quem recebe, diga: eu recebo, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. É a tua palavra, Jeová. Diga para mim: pastor, já pode parar. Eu vou falar só mais duas coisas, porque o Senhor gerou no meu coração o que eu estou te dizendo. Eu poderia falar de 200 áreas, mas eu estou pontuando aquelas que Deus ministrou ao meu coração. Ele vai restaurar a tua casa. Se o senhor soubesse como meu marido é valente, pastor, igual um siri na lata quente. Jeová sabe lidar com esse tipo de gente. Se o senhor soubesse como a minha mulher é valente, pastor, minha mulher tem tensão pré-menstrual o mês inteiro. Fica tranquilo que Jeová sabe trabalhar com ela. Deus vai restaurar a tua alegria. Deus vai restaurar a tua saúde. Deus vai restaurar as tuas finanças. E o que eu vou dizer agora, se você não der glória a Deus, é porque você não entendeu nada do que foi dito. Deus vai restaurar o tempo que foi perdido. Só Deus tem controle do tempo. Só Deus pode restaurar o tempo. Joel capítulo 2 versículo 23. E olha, eu vou começar do 21. O Senhor diz assim: eu enviarei sobre vós ensinador de justiça, e com ele a chuva no seu tempo, a temporã e a serôdia, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite, e eu vos restituirei o tempo. Vou repetir: e eu vos restituirei o tempo que foi consumido pela crise da locusta, do gafanhoto e da lagarta. E vós sabereis que eu estou no meio de vós, e comereis abundantemente e vos fartareis, e o meu povo não será outra vez envergonhado, diz o Senhor dos Exércitos. Joel 2, 20 até o 27. Deus vai restaurar o tempo. Sabe aquela sensação de que foi tempo perdido, aquele tempo que você viveu naquela situação? Mas eu me dediquei tanto, Senhor, parece que não valeu a pena. Santo Agostinho dizia que o passado, o presente e o futuro são para Deus a mesma coisa. Ele vai renovar a tua energia, Ele vai renovar a tua saúde, Ele vai renovar a tua aparência. Como assim, pastor? Deixa eu te explicar uma coisa. Sara tinha 75 anos. Quantos? Quem tem 75 anos aqui, levanta a mão, por favor. 79 ali, 75 tem um ali. Sara tinha 75 anos e Abraão vai chegando no Egito com Sara. Aí Abraão olha para Sara e fala assim: Sarinha, você está bonita demais, filha. Não diz para esse bando de egípcios selvagem que eu sou teu marido, senão eles vão me matar para ficar contigo. Diz que você é minha irmã. Sara diz: tudo bem. Quando chega lá no palácio, alguém diz assim: Faraó, chegou um hebreu aí na terra. A mulher dele não é bonita não, é uma falta de esculambação. Faraó mandou buscar para ficar com ela. 75.
Porque Deus estava fazendo o quê? Rejuvenescendo Sara. Para quê? Porque ela ia ficar grávida. Havia uma promessa acerca de Isaac, e Deus não poderia engravidar Sara com útero de 75. Então ele rejuvenesce Sara, para Sara ter a vitalidade de uma noviça, porque ela vai gerar o filho da promessa. Quando Jeová aparece a Faraó, Jeová diz: mexe nela não. O marido dela é profeta. Aleluia. Deus vai restaurar o teu tempo. O tempo que você pensa que perdeu, Deus vai renovar na tua vida. Eu não sei quanto tempo Mefibosete ficou em Lodebar. Ele era herdeiro da família real, e era normal, quando uma dinastia caía e outra se levantava, todos os descendentes da dinastia anterior eram assassinados. Mas Davi tinha uma aliança com Jonatas, e quando Davi está no trono, ele pergunta: existe algum descendente de Jonatas a quem eu possa honrar? E alguém diz: tem um filho paralítico. No dia que os amalequitas invadiram Jerusalém, a empregada, a ama, a babá, tentou fugir com ele, mas ela caiu e ele quebrou as pernas, e ele está em Lodebar. E Davi diz: manda a carruagem buscar. Quando a carruagem parou na frente da casa, Mefibosete é convidado a voltar. O rei manda te chamar. Eu não sei o que passou no coração de Mefibosete, porque Mefibosete sabia que era normal matar os descendentes da dinastia anterior. O que está passando na cabeça de Mefibosete na viagem? Você é morto. Não sobreviveu meu avô, não sobreviveu meu pai, não sobreviveu meu tio. Vou morrer. Quando a carruagem para, Davi olha para Mefibosete e diz: toda a terra que era do teu pai e do teu avô, eu te restituo. O que produzires na terra é teu, e você vai morar no palácio, porque você tem sangue real, e vai comer na mesa com o rei, porque você tem sangue real. O tempo que Mefibosete ficou lá, Deus fez com que tudo voltasse em seu favor. Isso porque não dá tempo eu falar da sunamita, que 7 anos depois que ela perdeu tudo, o Senhor restituiu toda a sua propriedade. O que eu quero dizer nesta noite é que Deus vai fazer restituição do tempo. Você vai ficar rejuvenescido, você vai ficar mais forte, você vai ficar mais alegre, você vai ficar mais altruísta. Deus vai restaurar a tua saúde justamente para você estar mais vivo, mais forte, mais enérgico. O tempo está sendo tratado e Deus vai abençoar a sua vida em nome de Jesus. Provoca o vizinho e diz para ele: crente não perde tempo, crente investe. Crente não perde tempo, crente investe. Eu vou terminar. Eu quero falar o item mais importante de tudo, e a gente ora. Quem está se sentindo velho aí, levanta a mão. Pode levantar. Sério? Esse dia eu conversei com uma irmã aqui da igreja, com 35 anos, ela disse assim: pastor, eu já tenho 35 anos, meu tempo acabou, não dá para fazer mais nada. Eu olhei para ela e falei: rapaz, me respeita, me considera. Eu 50, isso é uma falta de respeito. Esses dias eu estava numa live e uma falou assim: eu tenho 58 anos, meu tempo passou. Aí ela disse: fiquei viúva com 29, comecei a trabalhar como faxineira para cuidar dos meus filhos, não me casei, me disseram que faculdade não era para mim, e tal, e tal, e tal. Eu disse para ela: faz uma faxina na mentalidade.
começa a fazer uma faxina na mente. Eu tenho aqui na igreja uma irmã com 70x, que aproveitou o período da pandemia para fazer um doutorado. Eu vi outro dia um britânico de 96 se formando em medicina. E alguém perguntou para ele: o senhor não vai exercer mais? Não estou fazendo para exercer, estou fazendo para cumprir o meu propósito. Terminei de pregar um dia em Salvador, e quando eu ia descendo do púlpito, se aproximou de mim um pastor. Ele foi o primeiro missionário que a Bahia enviou para outro país, pastor Euclides Arlindo, com 96 anos. E ele colocou a mão no meu peito e disse que queria falar comigo. E como ele era pequenininho, eu abaixei para ouvir. E ele disse assim para mim: eu ainda tenho um sonho, meu filho. E eu perguntei em um segundo: qual o sonho que um homem de 96 anos tem? E perguntei: pois não, pastor, qual é o sonho? Ele disse: de ainda voltar para o campo. Isso é para eu e tu ficar com vergonha. Mas o sentimento de estar se sentindo velho, muitas vezes é o fruto do cansaço mental, do cansaço físico, da luta prolongada, da provação alongada. A luta demorou tanto que você já não se vê mais com tempo para vencê-la. E isso te esgota, isto te esvai, e você se sente no fim da estrada. Mas eu quero ministrar sobre a sua vida nesta noite. O sol da justiça nasce para você e traz cura para as tuas asas. E olha o que o Senhor te diz: você sairá desse enclausuramento emocional do tempo, e você vai saltar e celebrar a vida plena que o Senhor está te dando, porque os teus sonhos serão concretizados em nome do Senhor Jesus. Só se a igreja concorda, diga amém. Dá um abraço nela, por favor. Dá aquele abraço fraterno, gostoso, maternal. Eu termino dizendo que esse é o tempo que o Senhor vai restaurar a imagem de Cristo em nós. Nada do que eu disse antes serve se você não se tornar parecido com Jesus. É para o mundo olhar para nós e ver Jesus em nós. Algo diferente tem que reluzir na nossa vida. Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30, Paulo diz que Jesus é o nosso irmão mais velho. Os irmãos se parecem. Segundo aos Coríntios capítulo de número 4, versículo 18, Paulo diz assim: mas cada um de nós, com o rosto descoberto, refletimos como espelho a glória do Senhor, e somos transformados, diga comigo, transformados, de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Deixa eu te falar, transformar ali é metamorfos. Metamorfos é mudar de forma para se tornar parecido com. O que Paulo está dizendo é que o Senhor vai gerar em nós uma transformação tal que nós nos tornaremos parecidos com. Pergunta para mim, com quem? Pergunta de novo, com quem? Paulo responde no mesmo texto, ele diz, na mesma imagem. A palavra imagem ali do grego eikon fala de semelhança, fala de uma réplica. Paulo está dizendo que nós seremos transformados de glória em glória na mesma imagem, ou seja, uma réplica, uma aparência, uma semelhança, um espelho de Cristo.
Pedro escreve e diz que Cristo nos fez participantes da natureza divina. É para o mundo olhar para nós e dizer: esse camarada tem algo diferente, essa moça tem algo diferente. O mundo precisa ver Jesus em nós. O conceito do texto é que nós seremos transformados para nos tornarmos a imagem de Cristo na terra. Não é ser crente e viver do mesmo jeito. Não é ser crente com aparência de mundo. Não é ser crente com aparência dos demônios. É ser crente com a aparência de Cristo. O camarada vai entrar no teu comércio e é para quando pisar na porta ele sentir uma paz que ele nunca sentiu. Se ele entrar no teu escritório, ele vai sentir uma alegria que ele não trouxe, e ele vai dizer: entrei naquela sala e alguma coisa aconteceu comigo. A senhora está lavando a calçada, regando o jardim, a vizinha aparece na porta, começa a conversar contigo, e de repente ela vai começar a abrir o coração. Olha o que eu estou lhe dizendo, isso aqui é profético. As pessoas vão se aproximar de você e vão começar a abrir o coração e contar a própria vida, sem você perguntar nada. Como? Porque a imagem de Cristo vai estar refletida em você. Não perde a oportunidade. Quando ela terminar de fazer tudo, não precisa dizer que você é crente, membro da igreja X, não precisa. Se livra da religiosidade, pelo amor de Deus. Quando a pessoa terminar de contar tudo, você vai só colocar a mão sobre ela e vai dizer: deixa eu abençoar a sua vida. O Senhor te abençoe, o Senhor abençoe a tua casa. Essa pessoa vai dormir com a sensação que recebeu a visitação do Espírito Santo. No outro dia ela vai dizer assim: eu gostaria de conversar com você outra vez. Marca um horário para vir aqui em casa tomar um chá. Deus vai gerar a oportunidade, porque a imagem de Cristo vai ser refletida na nossa vida. Irmãos, Deus não quer igreja para ser mais uma porta aberta na cidade. Deus não quer um povo reunido para ser mais um povo reunido na cidade. Chega disso. O mundo precisa olhar para nós e ser atraído a Deus por nossa causa. Quantos gostariam de refletir a imagem de Cristo na sua vida? Levanta-se a mão, fica de pé, por favor. Eu quero orar com você. Nós vamos sair daqui hoje para contagiar o mundo. Nós vamos sair daqui hoje para contagiar o mundo. Olha o que eu vou dizer a vocês, casais. Casais vão procurar por vocês, pedindo para serem orientados através de vocês. Olha o que eu estou dizendo. Jovens, rapazes vão procurar por vocês. Alguns têm um estilo de vida completamente diferente daquilo que você vive. Não se preocupe, é Deus que está atraindo, é Deus que está trazendo. A imagem de Cristo será refletida. O mundo verá isto. O camarada vai se aproximar de você com más intenções e não terá coragem de executá-las, porque verá Jesus na sua vida. Vai ver Jesus na sua vida. Aleluia. E olha o que eu estou te dizendo, e a gente ora. Uma nuvem da presença de Deus está repousando sobre a sua vida, sobre esta igreja, sobre este lugar. Hoje é terça-feira, 28 de maio, correto? Terça-feira, 28 de maio. Veja o que Deus vai fazer a partir de hoje. Com você, com o seu pastor, com esta igreja, e onde você chegar, na sua empresa, no seu casamento, nos seus relacionamentos interpessoais, você vai ver o que Deus vai fazer.
Tem gente que vai simplesmente ser despertado no Senhor. Há um ano atrás eu estava pregando em nossa igreja em Salvador. Nós tínhamos uma irmã que ela tinha que chegar no culto tal hora e sair tal hora. O marido dela desviado, filho de pastor, mas não suportava ouvir falar de igreja. Naquela noite eu disse assim: Deus está me dando uma palavra, e tem gente que Deus vai te surpreender. Aquele que não te deixava vir para a igreja, eu não sabia até então, vai te trazer. Na semana seguinte ela chegou na igreja com o marido. Até então eu não sabia. O poder de Deus caiu naquele dia de forma incomum. Ele se reconciliou com a igreja, com Cristo. O pai dele ficou sabendo e disse assim: sério? Vou nessa igreja. O pai dele é pastor. Vou nessa igreja. O poder de Deus está muito grande. Tocou no coração de fulano nesse nível. Vou lá. O pastor veio para um culto. O camarada está na igreja, servindo a Jesus, adorando a Deus, magnificando o Rei dos Reis. Deus vai mudar o teu cenário. Deus vai mudar o teu cenário. Como eu tenho tanta certeza, eu sei que Ele me mandou pregar isto hoje à noite. Eu não decidi. Eu posso lhe afirmar sem medo que eu tenho pelo menos 20 mil esboços que eu nunca preguei. E eu poderia escolher qualquer um. E eu estou numa série de mensagens. Eu já tinha na mente o gigante que eu ia falar hoje. Mas foi muito clara a voz de Deus comigo: fura a bolha, rompe a tua programação, prega a mensagem da série quando eu quiser que seja ela, quando eu não quiser, prega aquilo que eu gerar naquele momento, para aquele dia. Eu sei que Deus me mandou pregar isso, e Ele não me mandaria pregar para nada. Por quê? Porque a minha palavra não voltará para mim vazia. Ela se cumprirá naquilo para que a enviei. Ore por alguém do seu lado. Se você não conhecer, não tiver proximidade, não precisa tocar, apenas estende a mão. Ore por alguém do seu lado e diga para o Senhor: confirma esta palavra na vida do meu irmão e da minha irmã. Ore, clame. Não ore baixinho não, erga a voz. Pode ser mal educado, ore com a voz alta. Permita a sua voz encher os céus. Permita a sua voz ser ouvida. Permita a sua voz ser ouvida. Ah, pastor, eu nem sou crente, não sei nem como fazer isso. Então diga assim: Senhor Jesus, confirma esta palavra na minha vida também. Confirma esta palavra na minha vida também. Aleluia. Se você sentir vontade de orar em línguas estranhas, ore em línguas estranhas. Se você sentir vontade de falar em línguas, fale em línguas. Eu nunca falei em línguas, pastor, não sei o que é isso. Deixa fluir. Ei, você que está em casa, que não veio para o culto e poderia ter vindo, porque seu coração está coberto de cinza, de angústia, de aflição, de tristeza, eu declaro agora a visita do Espírito Santo na tua sala.
que o Espírito Santo fala em línguas. Só quem pode ergue a mão e adore a Deus. Se você quiser aplaudir, pode. Se você quiser pular, pode. Se você quiser dançar no Senhor, pode. Adore a Ele agora, em nome de Jesus.